Olá, tudo bem? Então, hoje vamos dar algumas pinceladas aqui sobre este cidadão aqui, o István Meszaros, nesta obra Para Além do Capital. Esta obra é de 2003, tem 1.300 páginas, 1.100 páginas aí. Eu não terminei esta obra ainda, porque começa a leitura de uma e tal, então tem diversas que eu vou lendo, né, no longo do caminho. Mas esse cara é bacana, vale a pena. Então, ele é um filósofo já falecido, faleceu em 1º de outubro de 2017. Ele nasceu em 1930, dia 19 de dezembro. István Meszaros é um filósofo marxista. E ele começou trabalhando como assistente Lukács. E é um filósofo húngaro, né? Então veja, ele seguiu mais ou menos o caminho de Marx, né? Marx é filósofo, mas partiu da filosofia para tentar entender o que acontece na realidade, principalmente na realidade material, econômica. István Meszaros faz o mesmo. Só que é o seguinte, o ponto de partida das reflexões dele, que pese serem muito aprofundadas, veja, não é uma obra assim que eu poderia recomendar, leia, compre e leia, porque é bastante densa, é profunda e tal. Então, tem alguns vídeos na internet que fazem comentários, alguns até mesmo em entrevista que ele deu no Roda Viva, né? Vale a pena ver essas conversas dele, como uma introdução, uma forma de você compreender a obra dele. Porque na obra existem conceitos bem mais complexos de compreender. Aí, cachorro, né? Cachorro. Às vezes que latir a gente não consegue fazer com que ele não lata. Mas fazer com que lata, né? Não consegue. Já latiu, parou agora. Bom, fechei o parênteses aqui, então. O István Meszaros, ele fala, por exemplo, em capital sociometabólico. Quer dizer, o capital, ele se incrusta na sociedade e ele se transforma de acordo com a própria sociedade. Então, o capital não é uma coisa paralisada, ele vai se transformando, ele vai se mutando. E essa mutação que estabelece novos parâmetros de, inclusive, problemas, né? Por exemplo, as demandas que o capital tem colocam um fim previsível. Por exemplo, as demandas em torno dos recursos materiais que usa na sociedade. O mundo, os recursos têm fim. Só que o capital, da forma como está posto, ele demanda as coisas como se essas não tivessem fim. O preço, né, da lógica utilitarista e tal, não explica a maneira pela qual a sociedade tem que gerir a própria vida. Então, o que está em questão é que o capital não tem essa lógica, ele tem uma demanda interna, intrínseca, que não pode ser satisfeita. Então, a queda, por exemplo, do Muro de Berlim em 89, e também a ruína do Império Soviético, né, levou algumas pessoas a pensarem, bom, então acabou o comunismo. Não é isso. Aquela forma que estava posta de enfrentamento da situação do capital, posta, por exemplo, na Rússia e depois na União Soviética, é que simplesmente ruiu. Mas isso não quer dizer que os anseios, as formas de compreensão do que significa o capital e da luta socialista tenham desaparecido, né? O socialismo está hoje tão forte quanto sempre esteve. A questão é compreender o que é o socialismo. Talvez eu deveria gravar até um vídeo sobre o que é o socialismo. Porque as pessoas não compreendem o que é socialismo, né? Então ele acaba se tornando uma palavra pejorativa que as pessoas não compreendem, não entendem e julgam as pessoas. Ah, você é comunista.
e pronto, já é uma forma de se rotular e julgar aquela pessoa. Bom, vamos voltar ao Itzhak Mésaros, né? O Mésaros, ele vai dizer que o capital é incontrolável. Como um ser mutante, o capital não tem controle mais. Ele virou um monstro. Esse capital se embrenha em todas as esferas da vida, e ele não é controlado por nada, por ninguém. Os governos não controlam o capital. O capital, eu vou tentar dar um exemplo para ser mais fácil. Veja bem. Você imagina uma casa, um imóvel, né? Você é proprietário do imóvel, você sempre quer que o teu imóvel valha mais. Quando tudo na vida, a partir do momento que ele está sendo utilizado, ele deve valer menos, porque ele não é um produto produzido na indústria, né? Mas você tem que ter fatores exógenos, né, fora do teu próprio imóvel, que fomentem a valorização dele. Então você quer que a cidade cresça, que o asfalto venha, que os benefícios venham e tal, e o teu imóvel cresça de valor. Para quê? Para que o teu capital, para que o teu imóvel renda aluguéis. Se a tua casa valer muito pouco, vai render muito pouco aluguel. Então veja, você como proprietário, você tem uma lógica de que a valorização tem que acontecer. Essa valorização que vai permitir a renda que seja retirada desse imóvel. Pois é, mas comece a pensar um pouco. Os fatores dependentes do aumento do valor do seu imóvel não se questionam, por exemplo, se a vida humana vai realizar-se por essa forma, né? Você transfere a renda dos setores de que pagam aluguel para quem detém a propriedade. Pega um outro exemplo. Você quer que o teu capital, que a tua indústria, que sempre ganhe mais, sempre produza mais, sempre ganhe mais. Então, essa vontade de ganhar mais, né, é que torna a tua indústria, o teu negócio, suscetível a qualquer gancho que forneça ganho elevado. Então você pega as grandes corporações. As grandes corporações cooptam os governos. Qualquer governo que vá querer fazer alguma coisa contra a indústria super mega poderosa não vai ser bem sucedida. Então o Galbraith, que é inclusive criticado pelo Mésaros, vai falar o seguinte: olha, nos Estados Unidos existe o complexo industrial militar que manda no governo. O Mésaros vai falar o seguinte, que na verdade quem manda no governo não é apenas essa indústria, esse complexo, né? É o próprio capitalismo mutante, que determina como o governo deve se comportar. E o pior, esse capitalismo contemporâneo, ele é um capitalismo de cooptação, em que ele coopta a própria democracia. Você veja o exemplo das eleições no Brasil, né? As pessoas votaram contra os seus próprios interesses diretos, porque não tem consciência da luta de classes, né? A pessoa acha que pelo fato de ela ter conseguido uma casa, por exemplo, ela é capitalista, né? Então essa falta de consciência destrói a própria democracia, que seria uma forma de se opor ao capital enquanto forma sociometabólica de exploração. O que eu falo, Mésaros, aqui não é novidade, também não é voz isolada. Há muita reflexão hoje que diz que a democracia, como... Veja, democracia não quer dizer alternância do poder. A pessoa acha que é para... Vou dar um exemplo lá na Venezuela, que o Maduro tem que cair porque é alternar o poder. Não. Democracia é a capacidade do povo escolher o seu governo. Se o povo quiser que o cara seja eterno, né, como presidente, como rei, seja lá o que for, é problema do povo. A questão é a democracia, é a capacidade do povo de tomar as suas decisões, de verificar a sua própria vida. Então você olha, por exemplo, e vai se perguntar, puxa, mas no Brasil as desigualdades sociais são tão absurdas, como é possível que a maior parte da população vote contra os seus próprios interesses? Bem, ela não tem noção de quais são os interesses dela.
ela não sabe, ela não tem, ela está dentro da lógica do capital sociometabólico, né? Em que o capital morto, que não tem serventia mais, é que manda. Os interesses sobre o capital morto. Capital acumulado, por exemplo, as riquezas acumuladas são mortas, elas não realizam mais o capital. O capital morto, acumulado, quer dizer, é o que as riquezas como tais, elas não servem mais, elas têm que ser postas a serviço para gerarem mais renda. E o problema vem aí, porque como que faz gerar renda de bilhões de dólares, por exemplo? Qual o investimento que vai ter? Você imagina que você é um bilionário, né? Onde que você vai investir para ganhar dinheiro? Pronto, tem um jeito da cachorra. Ah, não é fácil não. Então até ela me atrapalhou. Vamos ver se vai ficar bom esse vídeo aí. Veja uma coisa. Você é um cara bilionário. Você vai encontrar uma forma de que seu capital, que renda esse bilhão que você tem? Aonde? Quando a gente pensa que agora, não, mas se eu tivesse R$1 milhão, eu investiria nisso, você pode perder tudo. Porque o bilhão de dólares, ele quer ganhar muito dinheiro, ele precisa encontrar coisas que rendam. E o que rende hoje? Quando a gente pensa na teoria, é muito mais fácil pensar que existem coisas que rendem automaticamente dinheiro. Não é bem assim. O capital, ele tem em si mesmo o germe da sua destruição. Então o capital como tal, ele não tem futuro. Essa é a questão que é apontada pelo István Meszaros. O capital não tem futuro e como tal, ele começa a corroer os próprios fundamentos da democracia, né? Quando se caiu o comunismo, se pensava, bom, o capitalismo agora é vitorioso e tal, não existe mais socialismo. Não. O problema é que o capital, da forma como está, não tem solução. Ele não tem uma maneira de resolver-se, ele é uma equação sem solução. Então, István Meszaros, talvez aí no futuro, se tiver perguntas, depois veja, eu tenho poucos inscritos, mas eu não faço muita propaganda, né? Veja se você gosta do que eu falo, convide seus amigos para ouvirem, se inscreverem e tal, né, no bate-papo. Aí, de repente, talvez eu possa fazer um vídeo sobre o István Meszaros, um outro mais avançado ainda sobre essa obra aqui. Eu recomendo, mas já vou adiantando, não é fácil ler, não. Chupa os neurônios. Mas talvez um vídeo eu vou falar sobre o que é o socialismo e por que ele é importante no nosso mundo, né? Abraço.